Você ainda acredita em depósitos a prazo? Olhe que a taxa está a baixar. Em dezembro era 3,08, em janeiro baixou para 2,9, em fevereiro para 2,81 e em março já estava em 2,78%. Pior, vai baixar mais. As alternativas, olhe, é o que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Mas antes de irmos ao programa de hoje, que tem a ver, vamos voltar aos depósitos a prazo, deixe-me só lembrar que este programa é possível graças às parcerias que nós temos com a APFIP, que é a Associação do Setor, com a Blue Crow, que tem fundos de investimento, ajuda à produção da Mel Empresas e ainda da Otimize. Ora, agora sim, vamos lá ao programa de hoje. Ora, como você se recorda, da última vez que nós falámos sobre depósitos a prazo foi na edição de 29 de janeiro deste ano. E nessa altura dissemos que a taxa de juros dos depósitos a prazo tinha tocado um teto. E já vamos ver qual é esse teto. Ora, como tínhamos dito também na altura, se bem se você se recorda, tínhamos dito que as taxas dos depósitos iam continuar a cair. Ora, é exatamente isso que está a suceder. Primeira pergunta de hoje. Porquê é que as taxas dos depósitos estão a cair? Muito simples. Porque as taxas dos empréstimos também estão a cair. Se você olhar para a Euribor, tirando algumas hesitações que aconteceram aqui há poucas semanas, a Euribor está mais baixa e já, digamos assim, atingiu o pico. E, portanto, conforme a Euribor vai caindo, as taxas dos depósitos também. Porquê? Porque os bancos também ganham menos dinheiro nos empréstimos que fazem. Nomeadamente, nos empréstimos à habitação, onde você sabe que as taxas variáveis continuam a ser o tipo de referencial predominante. Para ter uma ideia, mais de 70% dos contratos de habitação, de crédito de habitação, estão indexados à Euribor. Ora, quando a Euribor começa a cair, naturalmente a rentabilidade dos bancos com essas operações também baixa e por isso baixa do outro lado. Como também já explicámos aqui várias vezes, os bancos são como uma espécie de padaria. Entra água, entra sal e farinha e do outro lado sai pão. A mesma coisa entram depósitos e do outro lado saem empréstimos. Até aqui acompanho. Bom, pergunta seguinte. Então, se o BCE não está a baixar as taxas de juros de referência, porquê é que a Euribor está a baixar? Por uma razão muito simples. É o sentimento do mercado, dos investidores. Por outras palavras, porquê é que as taxas de juros estão muito elevadas? Porque a taxa de inflação também atingiu valores muito elevados. O BCE subiu 4 pontos percentuais da taxa de referência em apenas 12 meses. Ora, mas como a inflação começou a cair e se encaminha com algumas hesitações para o patamar de 2%, para onde o BCE quer colocar, os mercados olham para o Banco Central Europeu e dizem assim, bom, mais tarde ou mais cedo vão começar a baixar as taxas. Portanto, a Euribor está a baixar por um movimento de antecipação em relação à expectativa que os investidores têm quanto ao comportamento do Banco Central. Por sua vez, porque a inflação está a baixar. Até aqui, tudo certo. Ok? Bom. Qual é o problema agora? Como você vai perceber pelo gráfico que nós vamos pôr no ar agora, e o gráfico não é meu, é o gráfico do Banco de Portugal, aqui está, as taxas de juros estão a cair. Ora, isto acontecia em janeiro deste ano, em que nós temos ali uma separação entre taxas de juros até 1 ano, de 1 a 2 anos e acima de 2 anos. Como você pode ver, à medida que vai caminhando nos prazos mais longos, a taxa de juros vai baixando. Ou seja, primeira conclusão a tirar, nos depósitos até 1 ano, elas estão a baixar, mas não tanto. Nos depósitos até aos 2 anos, a mesma coisa. Acima dos 2 anos, a queda é significativa, como você vê aqui por aquela linha mais escura azul. Agora, vamos para aquilo que é a taxa média, e nomeadamente nestes produtos de mais curto prazo. Em dezembro do ano passado, a taxa de juros dos depósitos atingiu o seu pico, 3,08. Em janeiro, baixou para 2,9. Foi na altura que nós fizemos o programa, lembra-se? Em fevereiro, baixou para 2,81%. E, finalmente, em março, baixou para 2,78%. Próxima pergunta, que você deve estar a fazer desse lado. Então, e o que é que vai acontecer? Vai parar por aqui? Não. E por isso é que nós fizemos o programa hoje. E provavelmente vamos ter que fazer um update daqui a 3 ou 4 meses. Porque eu até acredito que a partir daqui a 3 ou 4 meses a taxa até pode baixar de forma mais significativa.
Porquê é que isto é importante? Porque os portugueses têm uma pancada, desculpem lá a expressão, por depósitos a prazo. Isto é, continuam a meter bilhões, se quiser milhares de milhões de euros, em depósitos a prazo. Esta tendência, que já vinha do ano passado, acelerou nos últimos meses. Porquê? Porque muitos investidores, muitos aforradores perceberam que o dinheiro que estavam a pôr nos certificados de aforro já não compensava tanto. Porque, como sabe, o governo assustou-se com as taxas muito elevadas dos certificados de aforro e a adesão dos portugueses e terminou aquela série e criou uma nova série, a série F, com uma taxa de remuneração mais baixa. E, portanto, quando os investidores, que já são cada vez mais informados, começaram a olhar para uma coisa e para outra, bom, já não compensa manter dinheiro nos certificados de aforro. Então toca de correr outra vez para os depósitos a prazo. Eu confesso, como sabe, é um dos mantras aqui do canal A Cor do Dinheiro do Pé de Meia. Eu confesso que tenho uma dificuldade muito grande de perceber esta pancada, esta obsessão pelos depósitos a prazo. Até porque podemos fazer contas, não é? Quanto é que está a taxa de inflação? Estamos a falar da média da zona euro. Acima de 2%, certo? Ora, imagine um investidor que coloca 1.000 euros neste produto, neste depósito a prazo, com a taxa em março, porque em abril já vai baixar mais, 2,78%. Ao fim do ano, aquilo que vai receber ainda vai ter que deduzir a taxa de imposto. Qual é a taxa de imposto? 28%. Ou seja, o que vai sobrar é muitíssimo pouco. Porque o imposto sobre aquilo que é a remuneração dos depósitos a prazo é elevadíssimo. 28%, recordo. Ora, onde é que isto nos deixa? Qual é a rentabilidade que você está a ter com depósitos a prazo? É muito baixa. Primeiro, leva com o imposto, 28%, como referi. Segundo, tem um problema da taxa de inflação em cima. Moral da história. Quem anda a colocar dinheiro nisto, chega ao final do ano, ou está ali no zero, ou está a perder dinheiro. Percebe? Daí a razão de estarmos a fazer o programa. Bom, há outras taxas de juros. Das empresas, por exemplo, vou pedir à Regi para pôr. Onde elas são muito mais elevadas. Olha, na zona euro são de 3,69%. Em Portugal eram, em janeiro, estamos a falar de janeiro, de 3,42%. Você dirá, então porquê é que não nos dão a nós, os bancos, taxas de juros que dão às empresas? É muito simples. Porque a disponibilidade de tesouraria das empresas é muito maior do que a sua e porque a relação das empresas com a banca é diferente. Ou seja, os bancos têm com as empresas uma relação de negócio diferente da sua. Por outras palavras, o poder negocial das empresas é diferente do seu. Como eu já expliquei aqui várias vezes, aliás, há bancos que nem sequer querem ouvir falar de depósitos, não precisam deles. E até estão a baixar as remunerações, que é para quando os clientes vão aos seus balcões não se sentirem encorajados a colocar lá o seu dinheiro. Moral da história. Qual é... já agora uma coisa. É de referir que se você fizer a comparação entre os países do euro em matéria de remuneração de depósitos a prazo, e eu vou pedir a Regi para pôr o gráfico no ar a seguir, e este gráfico é de janeiro deste ano. Atenção que não são dados meus, são dados do Banco de Portugal, são dados oficiais. Vejam onde é que está Portugal. Portugal é o 15º país do euro em termos de remuneração de taxas de juros. Lá em cima estão a Estónia, a Itália, a França, a Malta, por aí adiante. A zona euro tem uma média de tinha em janeiro 3,20%, neste momento é 3,18%. Portugal tinha em janeiro 2,9%, como eu disse há bocadinho, agora tem 2,78%. Ora, o que é que isto significa? Portugal é um dos piores países do euro a remunerar as suas poupanças. Perguntará a você, então mas porquê é que nós em Portugal somos diferentes dos outros? É muito simples, porque noutros países o poder negocial é diferente. Agora, a questão base é esta. Não adianta chorar sobre leite derramado. Ou seja, estes programas do Pé de Meia não servem apenas para os assustarmos a quem está desse lado. Não servem apenas para criticar e dizer isto está mal. Não. A pergunta seguinte que você deve estar a fazer é, então meus amigos, se vocês estão a criticar a nossa obsessão com os depósitos a prazo, a pergunta é, então onde é que eu devo meter o meu dinheiro? Bom, é muito simples. Também tem sido uma obsessão aqui do canal do Cor do Dinheiro, no Pé de Meia, explicar que há outros investimentos, outros tipos de ativos, onde você pode colocar as suas poupanças com uma rentabilidade superior.
E ainda para mais, uma certa classe, que são os fundos de pensões, no caso de empresas, e os fundos de pensões PPRs, onde você tem outra vantagem. É que não tem o problema da taxa de imposto. Ou seja, tem o benefício fiscal à entrada, como explicamos aqui várias vezes, e tem o benefício fiscal à saída. Portanto, o benefício fiscal à entrada quer dizer o quê? Se você aplicar dinheiro em PPRs, tem a vantagem de poder deduzir uma parte no seu IRS de cada ano. Mas, quando for sair ao fim dos 8 anos, a taxa de imposto baixa para os 8,5%. Ora, está a ver a diferença? Tem uma vantagem fiscal à entrada, tem uma vantagem fiscal à saída. Mas, para quem não estiver apenas preocupado com a sua reforma, e como também sabe, há muitos PPRs no mercado que têm uma taxa de rentabilidade muito baixa, há outro tipo de ativos. Por exemplo, fundos de investimento. Por exemplo, investir em obrigações. Agora, a pergunta seguinte é esta. Então, mas no caso dos fundos de investimento não há taxa de imposto? Há, mas quando você for fazer a sua mais-valia. Não é porque quando ao final de um ano já aplicou o seu dinheiro em depósitos, está a receber os juros e nessa altura o Estado tributa, não é? No caso dos fundos de investimento, não. Mas, como você sabe, e temos falado também aqui com uma insistência, o Pedro Lino tem feito essa pedagogia, há aquele efeito composto, que é os resultados que vão aparecendo da gestão do fundo depois podem ser reaplicados sem que você esteja a ser prejudicado por isso. Ora bem, moral da história. Se você tem a pancada dos depósitos a prazo, só se quiser perder dinheiro. Até porque, como eu lhe disse há bocadinho, a previsão que vou fazer é que isto vai ser pior. Eu vou recordar, em dezembro era 3,08, em janeiro caiu para 2,9, em fevereiro caiu para 2,81 e neste momento está em 2,68. Março, abril provavelmente vai ser mais baixo e nos próximos meses garanto-lhe que a taxa dos depósitos vai cair ainda mais. Portanto, se você somar este efeito com a taxa de imposto, mas a taxa de inflação, você está literalmente a perder dinheiro em termos de valor. Ou seja, as suas poupanças vão valer menos daqui por um ano. Portanto, a alternativa é sempre outro tipo de produtos, outro tipo de ativos que têm uma rentabilidade superior e que em alguns casos têm ainda a vantagem fiscal. É óbvio que o dinheiro é seu, você sabe o que é que lhe deve fazer, mas do ponto de vista racional, aqui fica o conselho. Pergunta final. Então, mas é seguro meter lá o seu dinheiro? Bom, se você está a pensar fazer investimentos de curto prazo, esqueça. Pode precisar desse dinheiro de um dia para o outro. O que estamos aqui a falar é sempre de aplicações a médio e longo prazo. Porque também, como tem sido um mantra aqui neste programa, aquele gráfico onde nós mostramos a valorização dos ativos do mercado de capitais, onde a 10 e 15 anos é sempre a subir, é essa a preocupação que você tem que ter em mente. Portanto, também para fazermos o update, numa das próximas edições vou convocar aqui os nossos comentaristas habituais, o Pedro Lino, o Francisco Louro e o Francisco Carneiro, para virem aqui falar não só do estado do mercado, mas para onde é que você ainda neste momento tem a hipótese de colocar o seu dinheiro e ter uma rentabilidade ainda mais interessante do que nos depósitos a prazo. Foi o PED 62, novamente sobre depósitos a prazo. Antes de ir embora, não quero deixar de lembrar que o programa é possível graças à parceria que nós temos com a APFIP, com a Blue Crow, com a Mel Empresas e também com a Otimais. Fique bem, nós voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.